segundo sintoma ou ataque é a culpa. Quem que é o acusador? Apocalipse diz que o nosso acusador é o inimigo, é Satanás. Então, como é que ele trabalha? Fazendo com que você se sinta culpado por tudo. Você é culpado porque a tua família não vai bem, você é culpado porque as coisas dão errado, você é culpado, e um peso de culpa, uma cobrança dura. Ao contrário do que as pessoas pensam, isso é um mito, de que o suicida, ele é fraco. Isso é um mito. Na verdade, o suicida, ele é muito duro, a começar consigo mesmo. Então ele é rígido, ele não se perdoa, ele se cobra demais. E esse nível de cobrança faz com que a pessoa... Então, o segundo item é a culpa. O terceiro é você perder a alegria de viver, a apatia. Eu já passei por depressão e eu sei bem o que é isso. Fala mais alto, qual pessoal ouviu? Você já passou por depressão e eu sei bem o que é isso. Muitas vezes eu chegava em casa, eu tinha... É uma coisa demoníaca mesmo. Eu me sentia completamente sem vontade de viver. Eu ia para casa dirigindo, às vezes, e vinha aqueles pensamentos assim: por que você não enfia esse carro debaixo do ar? Por que você não pula de um viaduto? Uma coisa assim. Você não acaba com a tua vida. É algo assim. Então, se você assim... Eu acho que naquela época, se eu não, assim, tivesse Deus, se Deus não falasse ao meu coração, eu teria feito. Você teria feito. Teria. E esse é um ponto, Clau, esse é um ponto que é importante você falar. A igreja te ensinou a usar guerra espiritual, te ensinou a ter fé. E eu vou falar sobre guerra espiritual mais. As pessoas acham que só se suicida quem tem mental illness, quem tem problema mental, quem é esquizofrênico. Não. Pessoas saudáveis, pessoas de comportamento normal, aparentemente, socialmente encaixadas, trabalham, estudam, às vezes até tem relacionamento amoroso estável, tudo. Mas está planejando ou pensando constantemente em tirar a sua vida, como era o teu caso. Foi Deus na minha vida, foi igreja como hospital, eu já estava indo à igreja, Deus já estava trabalhando. Eu lembro, a Clau não conseguia dar um sorriso. Não, eu só vivia para baixo, eu não sabia o que fazer da minha vida, eu estava tão incomodada com tudo ao meu redor que eu não queria mais viver. Só que eu sou muito fechada, eu vim fazer amizades na igreja. Tem isso, Clau, é você não se relacionar, você não quer falar. Eu lembro. Mas eu acho que o mais importante, né, Bispo, igual essa semana, você viu a minha mensagem. Eu vi. É saber racionalmente que vai ser passageiro aquilo. Eu acho que é uma coisa racional, já parte pro racional. Uma consciência. É uma consciência. Então, assim, no meu momento de desespero, porque, sabe, o desespero vem. Aí eu, bispa, só ora. Sim. Né? E eu sabia que aquilo, mas esse é um ponto, Paty, de você ter alguém, alguém que é teu ponto de contato com a vida. É importante você ter pessoas de confiança em que você sabe que a pessoa vai te orar por você, te ajudar sem te expor, porque ninguém gosta de ser exposto. Ninguém gosta de pegar a tua fraqueza para depois pisotear em cima dela. Todo mundo que quer o teu bem também. Então, assim, acho que não é nem questão de expor. Você pode chegar num grupo e falar, todo mundo ora pra mim. Eu penso mais assim, de se expor pessoas mesmo. Que vão usar aquilo como uma exposição. É verdade. Que é o nosso bem e que vão... Mas isso é importante, Paty, a consciência de que vai passar. Minha mãe tem uma... Porque a gente passa, a vida inteira a gente tá passando por lutas sérios, às vezes. E Jesus mesmo, ele falou, nesse mundo tereis, mas tem de bom ânimo, porque... Então, até a aflição faz parte... E o problema é normal, mas hoje eu tô... fortalecido. Hoje, 2 dias atrás, gente. Eu tô mas isso que é uma vitória, Paty. Isso que é uma vitória. É você estar bem, apesar do problema. Apesar do problema. Melhor, mas fortalecida. Então é isso, a consciência de que eu estou passando por um problema, mas ele não é definitivo na minha vida. Ele vai passar. Ele vai passar. Eu não posso pensar em desistir agora. Eu preciso continuar. Fala, pastor.
Não sei se vai continuar depois aqui na frente. Vou continuar. Não, mas assim, se o assunto que eu vou passar para dizer, mas um dos grandes problemas nossos, às vezes, é um problema, às vezes, tão pequeno, mas ele vem subitamente. E a gente acha que aquele problema, ele não é grande, mas ele vem de uma maneira que parece que ele te leva um desespero. Como ele veio do inesperado. Você não está preparado para reagir contra ele. Às vezes, problemas maiores que você já está preparado é mais fácil. Você consegue ver. Falou tudo. Falaram, eu já vi. Desestruturou. Sim. Eu passei assim uns 5 dias em pânico. Porque até há pouco tempo atrás você teve uma experiência muito ruim. Então isso com certeza veio na intensidade do sentimento, Paty. Sem dúvida nenhuma, né? Isso acontece com a gente. Agora, eu tive uma experiência muito grande com a questão. Eu tive uma experiência muito grande, muitos anos. Eu era uma suicida em potencial. Elô, vem aqui contar, Elô. Fala mais alto. Fala alto. Então, eu tinha uma família, eu tinha uma condição financeira boa. Eu tinha uma condição financeira equilibrada, bacana. Eu tinha 2 filhos lindos. Eu tinha uma casa bacana, eu tinha babá, tinha empregada, tinha carro, Tava viajava, tudo em ordem. Tudo bem. E eu sempre fui muito alegre, muito comunicativa. Você tinha um emprego bacana que me dava um status que eu achava legal, ter aquele emprego, toda arrumada, esteticista num lugar muito bacana, aqueles médicos bacanas. Então, ninguém imaginava. E até hoje, quando eu falo isso, parece que eu tô falando de outra pessoa. Eu andava com uma Gillette na carteira. E eu conversava com o capeta. Gente, me arrepia todo. Ele dialogava comigo, nós conversávamos. Ele falava, vai lá pro banheiro, eu ia. Aí eu tinha uma Gillette, que nos anos 80 e pouco era Platinum Plus. Uma Gillette prateada, dentro do papelzinho. Sim, vendia assim. Eu ia com aquilo, não sei se numa necessaire ou escondidinho. Eu chegava no espelho, eu ficava olhando dentro do meu olho. E ele falava, coloca no pescoço. Aí eu fazia assim, a jugular brotava, que eu era bem mais magra. E ainda conhecia o corpo humano, porque trabalha com saúde. Aí eu fazia assim, a jugular pulava e eu ficava com aquilo no pescoço. Aí eu pensava, nós conversávamos na mente. Ele falava, não vai doer. Aí eu descobri que em 3 minutos, se você cortar, isso não é uma aula, por favor, né? Você esvai em sangue e morre. Não dá tempo de socorrer, sabe? Quando corta com o cordão do pipa, não dá pra recolher, não dá pra arrumar. E a gente conversava. E eu falava, não, mas eu tenho os meus filhos, vão ficar bem. Você não falou que a sua irmã vai criá-los? Porque eu escrevi uma carta. Porque os teus filhos que te seguravam. Aí, você chegou a escrever a carta. Eu escrevi a carta, Quer dizer, minha irmã quando pedagoga, a pessoa escreve a carta, ela tá já no ponto final para cometer. Eu fiz um testamento, assim. Eu fiz um testamento, assim, escrito à minha mão, estava guardado num lugar lá na minha casa, que, né, alguém vai procurar minhas coisas e achar. Que a minha irmã mais velha, professora, pedagoga, que criaria os meus filhos. Porque é o pensamento, a etapa do suicídio começa com a assolação do pensamento de morte. O pensar em tirar a vida, quando começa a planejar, já está um passo, porque o último passo é o suicídio. E isso acontecia diversas vezes na semana, nos dias. E como é que você saiu disso? Então, eu comecei a frequentar, eu frequentava uma igreja que eu entrava e saía do mesmo jeito. Eu era da família... A família poderosa da igreja. E eu ia lá toda arrumada, de escova. Clube social. Aí um dia que eu tava muito mal, aí meu casamento começou a dançar mesmo. Claro, entrou de tudo no meu casamento, de tudo. Aí eu falei, uma amiga me ligou e falou assim, você precisa de Jesus. Eu falei assim, quem é esse cara? Tô nem aí pra ele, minha vida é um inferno, assim, aquelas coisas. Aí ela vira pra mim e fala assim, eu vou te levar numa igreja. Eu falei assim, eu não vou mais, eu não quero saber. Porque eu tentei me batizar, aí tinha um curso bem longo de batismo. Misericórdia, religioso. Antes de chegar na aula, Deus que me perdoe. Eu fugia da igreja. Eu fugia da igreja. Aí ela vira pra mim e fala assim, eu te levo na igreja que você quiser. Aí eu falei assim, então eu quero ir na Renascer. Eu não conhecia a Renascer, eu falei isso. Meu Deus, foi Deus.
Aí eu fui com ela. A gente me foi no carro, chegamos na Lins. Ai, meu Deus. A hora que eu botei o pé lá no fundo, eu comecei a tremer, comecei a chorar. Nunca tinha visto a Bispa Sônia, nem ninguém. Não, mas o Espírito Santo te levou lá. Aí a gente tava lotado, arrumaram um lugar pra gente no primeiro fileira. Banco, assim, ó. Aí eu fiquei passada com aquilo, mas eu não escutei nada, eu não vi nada, eu só chorei. Só foi curada. Aí eu fui na igreja 3 meses, todos os dias. Você precisava ser liberta, foi teu tratamento. Aí fui em 15 dias eu estava batizada. No dia do meu batismo aconteceu um fuso horário comigo, eu perdi a noção das horas. Assim, foi naquele clube que 1.500 pessoas foram batizadas, eu tava lá. Foi a gente levitou, assim. Foi uma coisa mesmo. Aquele mundo de foi gente, muito forte. Assim, foi 1.500 pessoas batizadas no mesmo dia. No mesmo dia. Tava chovendo, na hora que começou o batismo, o sol limpou. Abriu. E tava aqueles focos de luz, assim, em cima das pessoas. Eu falei, acho que eu tô vendo coisa. Eu não sei o que não tá acontecendo. Mas parecia. Aí passou um tempo, eu lá sendo ministrada, eu comecei a estudar na escola de profetas. Amém. Aí tinha muitos sinais na igreja, nos cultos. Apareciam mãos brilhando. Aquela época das conferências apostólicas. Eu tive um dente de ouro. Aí eu corria perto da pessoa porque eu queria ver. Porque eu falava, tá louco, isso aí é babaquinha, eu não tô acreditando. Aí eu comecei a falar, eu quero comigo, porque eu não acredito. Eu quero comigo, porque eu não acredito. E aí? Aí um dia eu tava na classe. Aí nós estávamos em 3 mulheres amigas, maduras, adultas e tal. Aí uma cutucou a outra e mostrou a mão, toda brilhando. Meu Deus, era incrível. Aí eu comecei. Era incrível isso, pai. Espírito Santo, você tá aqui do lado, porque eu não? A mão parecia que tinha jogado purpurina. Purpurina, parecia que a pessoa pegou numa Era coisa. uma coisa do outro mundo mesmo, espiritual. E na igreja era todo domingo. Porque foi uma época... Não sei, eu acho que foi uma época que o avivamento estava invadindo o Brasil. O avivamento E Deus precisava usar esse tipo de sinais para impactar a oposição. Porque o diabo falava que a gente era do capeta. A minha família pirou. Sempre tem essas bocas malditas, né? Tem. E aí... Que crente, né? Isso. Aí Deus começou a fazer coisas aquela gente louca, pirantes. Aí eu falei pra amiga, o Espírito Santo foi aí, que ele não veio aqui. Ela começou a falar em línguas. Eu falei, agora eu vou enlouquecer. Aí eu comecei a chorar, porque a pessoa chora, claro, né? Aí aqui do lado, daqui a pouco, me cutuca. A mão dela também. Aí eu falei, não, agora é demais. Porque foi aqui, não veio Deus, mira bem isso aqui. E eu chorando, ai, Senhor, vem aqui. Olha aqui, a Margarida se batizou nesse dia também. Foi demais! Eu adoro fazer a transição por causa disso. Aí o que aconteceu? Eu ouvi assim, olha pra sua mão. Quando eu olhei pra minha mão, você viu com você. Comigo. Aí nós começamos a falar em línguas, foi aquele clamor. Aí a professora, eu esqueci o nome dela, uma senhora moreninha. Aí a gente estava lá na fundação, no prédio da fundação. Aí ela pegou e falou assim, vem cá, acabou a aula lá, tudo. Ela falou, gente, hoje eu orei, eu não sabia se eu devia continuar dando aula ou não, eu pedi um sinal. Meu Deus! E aqui está o sinal. Glória Aí todo a mundo Deus. ficou orando, aí ela abraçou uma, abraçou a outra e veio me abraçar. E parou aquilo, Elô? A hora que ela me abraçou, eu caí no chão, babando. Olha. Com Exus. Ai, você foi liberta. Eu fui liberto. De espírito de morte. Tinha um Exu, um tal de Tranca-Rua, que era o Exu. Meu Deus do céu. O Exu do Centro Espírita, que a minha mãe frequentava, minha tia mocinha me levava criança. Misericórdia, Senhor. Nós comíamos. Estava requisitando tua vida. Nós comíamos uma galinhada que era feita com as galinhas pretas, que nós comprávamos todas as sextas-feiras. Era espírito de morte. E a gente mesmo. Depois, e eu assistia tudo por uma fresta assim, aqueles capeta tudo torto assim. E queria dominar a tua vida. E esse fulano falava que ia me matar, que eu era dele, que eu já era, e que ele era. E ali dentro de uma aula de escola de profetas você foi liberta. Escola de profetas em 3 meses de renascer. Glória a Deus. Acabou. Não tinha ainda sido liberta, ali ela foi liberta. Aí fui pra casa com a mão suja e brilhando. Meu Deus. Aí eu falei, não vou tomar banho. Claro. Eu não quero que isso saia. A gente fazia isso. Tomei banho, lavei um cabelão enorme, saiu. Esse cabelo lindo até hoje. Aí saiu. O negócio vinha, materializava mesmo? Materializava, Paty.
Materializava e falava, ele queria falar ainda. Não, o brilho materializava, sim, materializava, era a coisa mais maluca. Aí eu peguei, tomei banho, aí fui pro quarto, fiquei de joelho orando, que eu nunca tinha feito esse negócio de ajoelhar, orar. Aprendeu, o Espírito Santo foi te ensinando. Mesmo jeito que a morte te conduziu, o Espírito Santo começou a te guiar. Fiquei no quarto chorando horas, daqui a pouco, olha pra sua mão. Minha mão ficou daquele jeito até o outro dia. Meu Deus do céu, você precisava desse sinal. Eu precisava, físico. Glória a Deus. Foi maravilhoso. Gente, eu não imaginava que eu ia ouvir tanto testemunhos hoje aqui na nossa célula. Daquilo que é a verdade do Evangelho libertador. Meu Deus. Não é só depressão, tem muita coisa. Tem muita coisa que é onde a gente vai chegar. Então, olha, cuidado com as pessoas que falam isso. Cuidado, a pessoa quando está no último passo, ela se prepara como se ela fosse para uma viagem longa. Ela escreve testamento, ela quita dívida. Ninguém desconfiava. Ninguém imaginava. Eu continuava me maquiando, eu tudo continuava certo. Sorrindo. Ninguém sabia. Ninguém sabia o que estava acontecendo dentro de você. Então, alguns mitos que as pessoas acham, tá? Quem ameaça não faz, quem escreve carta não vai fazer, tudo isso é mito. Porque você, sem perceber, está sendo cada vez mais envolvido por essa destruição que quer realmente levar a tua vida, tá?